Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta no canal Ouvir pela Palavra. Também quero agradecer você que me ouve através do rádio, o programa Ouvir pela Palavra. Deus te abençoe. Lembrando, irmãos, que nós estamos aqui comentando a lição do primeiro trimestre de 2021, o tema sobre Esther, que tem sido uma bênção. E hoje vamos falar da lição de número 3, Mardoqueu e sua integridade. Já é inscrito aqui no canal? Não? Então clica aqui embaixo para se inscrever. Tem do lado aí um sininho que você clica também para ser notificado cada novo vídeo que eu colocar aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Também nós estamos aqui, nós criamos aqui um canal, um clube Ouvir pela Palavra. É só você clicar aí embaixo e seja membro. Quero convidar você a ser membro do nosso canal. Para quê? Para você receber esses slides que eu uso aqui. Você vai receber uma semana de antecedência da aula, tá? Todo o slide completo. Você vai participar de um grupo de WhatsApp exclusivo. Eu vou poder conversar com vocês durante a semana, trocar ideias, enfim. É um grupo específico para os irmãos que são membros aqui do Clube Ouvir pela Palavra. E para os 10 primeiros que fazerem parte desse grupo, do clube, ser membro do clube, eu vou dar esse curso, tá, que eu tenho divulgado aqui no canal. Tá? Eu vou dar gratuitamente para os irmãos que fizerem parte desse grupo, o Manual do Professor, melhorando a performance da sua aula na Escola Bíblica Dominical. Um excelente curso para professores que querem aumentar o seu conhecimento. Então está aqui na descrição do vídeo, quem não for membro do canal e quiser fazer, tá? Mas você que é membro, que vai se tornar membro do canal, você vai ter esse curso aí à sua disposição e vou enviar para você, tá bom? Para melhorar a sua performance. Então é isso. Nós estamos aí nesse ano de 2021 dando alguma melhorada. Os irmãos sabem que é um desafio a gente ter aqui conteúdo no canal Vem Pela Palavra. Então, de uma certa forma, você pode me abençoar, né? E eu também abençoar você e nós juntos aí ajudarmos uns aos outros, tá bom? Então vamos comentar aí a nossa lição de hoje, falando acerca da integridade desse homem de Deus, né? Mardoqueu, que é um homem que mostra uma integridade muito especial, e a gente vai aqui na lição descobrir, né? Falar um pouco aí acerca dessa integridade, qual o valor dela, o que ela representa, né? Vamos falar acerca também do discernimento e a importância que isso tem na implicação da vida, e depois também nós vamos falar e extrair lições de Mardoqueu, fazendo aí uma contextualização com os dias de hoje, tá bom? Nosso texto áureo, Esther capítulo 3, verso 2, tá? E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amon, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. A verdade aplicada diz que é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Então a integridade deve ser aí algo atinente à vida do discípulo de Cristo, né? Ele não pode deixar, vamos assim dizer, que ele abra mão dessa característica tão importante de um servo do Senhor. O texto, ainda em Esther capítulo 2, versos 21, 22 e 23, depois do capítulo 6, o verso 1, é o texto onde o nosso comentarista baseia aí a nossa lição. Nós vamos então ver nessa lição que Mardoqueu manteve o seu caráter íntegro como servo de Deus, ainda que vivendo numa terra estranha e no meio político. Nós podemos observar que mesmo em meio às dores, ele manteve-se fiel a Deus. Segundo o dicionário, integridade significa característica da pessoa que é íntegra, qualidade de quem é honesto, que é incorruptível. E, de acordo com o que está escrito no livro de Esther, nós vamos perceber que Mardoqueu é um homem de um caráter ilibado. A sua vida é um exemplo de integridade e total e restrita submissão a Deus.
A história de Mardoqueu é importante, pois nos inspira a nós preservarmos a integridade, mesmo no meio de uma geração corrompida e perversa. A integridade é consistente em terra estranha. Isso aqui é muito importante, eu quero aqui contar para você uma experiência que eu tive. Morava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e fui chamado por um amigo para nós irmos lá na terra natal dele, em Minas Gerais, numa cidade chamada Pedra Bonita, distante muitos quilômetros de Volta Redonda, bem longe mesmo. E fomos lá passar alguns dias, e nessa Pedra Bonita tinha uma cachoeira que era muito frequentada, as pessoas iam lá para se divertir, e nós fomos lá nessa cachoeira. Estou falando para os irmãos coisas de 20 anos atrás, tá? 20 anos, 25, 22 anos atrás. E fomos nessa cachoeira. Naquela época, a nossa igreja ainda não permitia que usasse bermuda ou ficasse sem camisa. Mas eu pensei, estou muito longe de casa. Era mais de 500 quilômetros. Só eu e meu amigo, nós ali não tínhamos ninguém que nos conhecesse, pensava eu. E coloquei uma bermuda, eu já era obreiro, embora jovem, mas já era obreiro. Coloquei uma bermuda e fui brincar na água, sem camisa, com meu amigo, a gente entrou, eu era jovem. Saímos dali, coloquei a camisa, eu fui dar uma volta naquele balneário e, de repente, eu encontro com os meus vizinhos de bairro lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, nessa cidade, a quase 500 quilômetros distantes. Encontrei lá irmãos que moravam na rua, amigos. Eles estavam também ali naquela cidade dando um passeio no balneário. Meus irmãos, pensa bem assim, um vexame, porque eu estava de bermuda, até então a nossa igreja não havia permitido a bermuda e eu fiquei num constrangimento só. Por que eu estou contando isso para você? Não é nada grave usar uma bermuda, ficar de bermuda, mas eu estou contando uma situação que aconteceu comigo porque eu estava longe, e estar longe eu achei que eu tinha liberdade de colocar uma bermuda, porque eu temia o que as pessoas pensariam de mim se me vissem de bermuda. Então você observa que manter uma integridade numa terra distante é muito difícil. Eu fico pensando nos pastores, né, que andam pelo Brasil afora, estão sempre nos hotéis, em aeroportos, rodoviárias, e muitas vezes sozinhos, o quanto eles são assediados a abdicarem de uma vida cristã, fiel a Deus, por conta de estarem só. Essa questão de você estar longe de casa, muitas vezes ela é tentadora no sentido de você fazer aquilo que você não faz cotidianamente. Então, Mardoqueu, embora estivesse longe de casa, em terra estranha, ele permanece fiel a Deus. Ele permanece íntegro. Agora, mesmo vivendo nessa terra estranha, ele não perde a sua integridade e nem a sua fé em Deus. O pastor César Rosa, sobre o cativeiro babilônico, ele diz que o cativeiro babilônico produziu várias mudanças no caráter nacional dos judeus. No âmbito religioso, a maioria dos judeus ficou para sempre livre das práticas idólatras. Apesar de estar num ambiente politeísta, ou seja, onde se adorava vários deuses, eles sentiam-se antagônicos com práticas pagãs, pois desenvolveram uma fé mais firme e clara acerca do verdadeiro Deus de Israel. Destaque-se ainda a criação das sinagogas, que eram centros de cultos que substituíram o templo, onde os judeus apreciavam como nunca a Torá e liam com reverência. Então, ali mesmo, em terra estranha, mesmo nesse ambiente estranho, a gente vê claramente que o povo de Deus permanece, num ambiente politeísta, o povo de Deus permanece servindo a Ele. Mas nem sempre foi assim, porque essa integridade a Deus muitas vezes ficou em xeque quando o povo estava no cativeiro.
a integridade e acompanhamento de Esther. Então, a conduta de Esther nos fez ver que Mardoqueu a educou nos caminhos do Senhor. Esther chegou a ser rainha, mas ela não perdeu o amor a Deus e fora ensinada por seu primo. Ela sabia que precisava acordar todos os dias nos braços do Senhor. Mardoqueu, como um bom educador, não queria nada mais do que saber que sua prima era uma pessoa de caráter, ou seja, uma mulher que possuía honra, bondade, integridade. Nós devemos aprender com Mardoqueu que a integridade de nossas crianças também tem um tremendo impacto para além de nossa própria família. Ele nos ensina por meio da educação de Esther que um bom caráter não é genético, deve ser incultado, ensinado, trabalhado. Então, nós precisamos aplicar isso e ensinar isso e fazer com que os nossos filhos percebam isso em nós. Então, Mardoqueu, ele era um educador que sabia ensinar, sabia incultar essa integridade na vida da sua sobrinha. E nós vemos que essa maneira que ele usou para ensinar foi tão pedagógica e eficaz que a gente observa exatamente isso na vida de Esther. Nós percebemos que Esther aprende tudo com o seu primo. O bispo Abner Ferreira, ele diz sobre o valor da integridade na família assim, que o que nós somos hoje é fruto daquilo que foi semeado em nossas vidas ontem. Nos dias atuais, o Estado pune os adultos por não educarem as crianças. O país investe mais em cadeiras do que na família e na escola. Não podemos estar seguros que nossos filhos terão uma vida adulta eticamente correta. Mesmo assim, as marcas do ensino falado e vivido nos lares sempre estarão presentes na memória. Mesmo se errarem, a palavra inserida em suas almas fará efeito e constrangerá a se voltarem para a verdade. Então, o constrangimento se dará no sentido em que os filhos, carreguem consigo até na sua idade adulta ou a profissão que ele escolher futuramente, essas marcas, essas digitais de pais que tiveram compromisso com seus filhos de ensinarem no temor do Senhor. Agora nós vemos a integridade de Mardoqueu na atitude para com o rei Assuero. O livro de Esther vai nos revelar fatos e acontecimentos que evidenciaram a integridade de Mardoqueu para com o rei da Pérsia. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, ele ficou conhecido por criar sua prima Esther como filha. Ele foi um homem inteligente e agiu conforme a direção de Deus. Ele ficava sentado na porta do rei e ali sabia o que acontecia na sua cidade. Uma vez, ele escutou 2 homens armando uma emboscada contra o rei Assuero. E ele avisou Esther, que levou a notícia ao rei, evitando assim a morte, guardando a vida de Assuero. Então, mesmo lá em terra estrangeira, Mardoqueu permaneceu na sua trajetória de integridade. Que seu exemplo nos inspire a nós dedicarmos também com mais afinco e amor a seara do Mestre, a fim de que possamos cumprir a nossa missão essa que Ele mesmo, nosso Deus, nos entregou. Então, Mardoqueu não estava preocupado em aparecer, e sim fazer o que era certo. Ele fez o que era correto e o que estava ao seu alcance para evitar a morte do rei. Diversos cidadãos do reino ambicionavam ter o seu nome anotado no livro das crônicas do rei. Entretanto, sem sair da porta, o nome de Mardoqueu foi parar lá, por sua integridade. Mardoqueu escreveu a sua história na Pérsia. Ele deveria ser honrado pela defesa do rei, mas isso foi providencialmente esquecido para que fosse lembrado em um tempo proposto por Deus ali na frente. Então, tudo que você faz de bem para as pessoas, Deus está vendo. Mesmo que você seja
de certa forma mal entendido, mal compreendido, ou as pessoas não te honrem. Mesmo que as pessoas não compreendam e até mesmo desprezem o que você fez. Mas tudo que você faz está anotado no livro das crônicas de Deus. E ao seu tempo, ou seja, no momento certo, isso será usado para Deus honrar a sua vida. Então, não fique preocupado se as pessoas estão te vendo para você fazer o bem, porque muitas pessoas só fazem o bem diante dos olhos de outras. Se vai ter plateia, se tem alguém que as vê, se tem alguém que as aplaude, se isso vai repercutir de forma positiva em relação à sua imagem, à sua integridade. Olha, quem é íntegro faz as coisas independente se há plateia ou não. Então faça no silêncio, faça no oculto, mas faça se você é íntegro e fiel a Deus. Agora, uma coisa interessante, que é o segundo ponto da nossa lição, é a questão do discernimento. Nós precisamos de discernimento, porque ele vai demonstrar isso, Mardoqueu vai demonstrar isso ao denunciar a trama para matar o rei e instruir Esther sobre o perigo iminente, caso ela revelasse a sua verdadeira identidade. Então nós aprendemos a enxergar por meio da vida de Mardoqueu a intimidade com Deus, e que essa intimidade com Deus nos faz adquirir maturidade e discernimento. Mardoqueu, mesmo vivendo nessa terra estranha, ele entendia que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Claro que Mardoqueu sabia da aliança existente entre Abraão e o Senhor. Mardoqueu percebeu que o povo judeu corria o risco de ser exterminado e que Esther poderia fazer alguma coisa para reverter essa situação. Então, se Deus tem promessa em nossas vidas, meus queridos, nós devemos crer que Deus vai cumprir. Nós não devemos deixar que os amãs da vida venham impedir a nossa trajetória, se colocar diante de nós, fazer com que os nossos planos sejam esmorecidos. Mardoqueu nos ensina que não importa onde estejamos, nos momentos de crise, não adianta ficar se lastimando, chorando, esperneando. Nossa história de vida nos faz observar que nestes momentos é necessário orar, jejuar, buscar a face de Deus e até que Ele, o próprio Deus, envie do céu o seu socorro para cada um de nós. Então, nós precisamos disso na nossa vida. Agora, a Bíblia registra dezenas de personagens que souberam aproveitar as oportunidades. Davi, ele foi recompensado por sua coragem. Abraão foi recompensado por sua fé. Jó foi recompensado por sua paciência. Raabe foi recompensada por sua escolha. Ruth foi recompensada por sua decisão, entre outros. E Mardoqueu está inserido nesse contexto, porque ele aproveita a oportunidade, ele é honrado por ter tido a oportunidade de se calar ou denunciar a trama de morte do rei. Porém, ele escolheu fazer o que era certo. A atitude de Mardoqueu nos faz ver que uma grande oportunidade nos conecta a outras grandes oportunidades. E, às vezes, pequenas oportunidades são começos de grandes honras. Às vezes a gente menospreza quando as coisas são pequenas. Nós menosprezamos quando aquilo que a gente tem diante de nós, isso aqui é tão pequeno, eu não vou querer isso não. É só uma classe de escola dominical, tem 5 pessoas, 4 pessoas, e Deus quer nos honrar. Deus quer nos prosperar. A congregação é longe, é pequena, é feia, está caindo nas paredes, o teto está desabando, tem pouca gente, o pessoal que está lá é pobre. Às vezes é ali, nesse começo, que Deus quer nos exaltar. No lugar pequeno, no lugar irreconhecível, no lugar onde as pessoas não querem, é exatamente ali. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Honra é uma palavra pequena, mas integridade é um poder admirável. E o Senhor nos diz: porque me honram, eu honrarei, porque me desprezam, serão envelhecidos. Então o grande exemplo de honra ao Senhor está no ato de ofertar, de dizimar. O dízimo fala de fidelidade. Quando nós praticamos, nós honramos ao Senhor. As Escrituras também nos ensinam a honrar aqueles que lideram sobre nós. E isso é uma forma de honrar o nosso próprio Deus, que os veste de autoridade. Então não há melhor maneira de honrar um líder do que agir com fidelidade. Seja fiel ao seu líder. Olha que mundo ingrato que nós estamos. Pessoas que
uma oportunidade que tem, já querem denegrir a imagem do seu pastor, do seu líder, aquele líder que tem investido nele, que tem orado por ele, que tem dado oportunidade para ele. Você só tem uma escola dominical para lecionar porque alguém confiou em você. Você só pode fazer o que você faz na casa do Senhor porque tem alguém que Deus colocou acima de ti que te honra. Agora, por quê? Você sobe um pouquinho, você tem um pouquinho de repercussão, ou seja, um pouquinho de promoção que você tem da parte de Deus, você já quer usar disso para humilhar, para denegrir a imagem, para abater aquelas pessoas que Deus tem colocado por sobre ti. Honre o seu líder, honre o seu pastor. Eu honro meu pastor Jerônimo é uma bênção de Deus na minha vida, meu pastor presidente. Eu posso servi-lo como o segundo vice-presidente do campo, isso para mim é uma honra. Posso servir a ele como dirigente da congregação aqui na cidade de Santo Antônio da Patrulha, isso é uma honra. Eu posso servir a minha convenção do Estado como diretor na diretoria da Secretaria de Missões do Estado, isso é uma honra para mim. Eu posso servir com alegria e honra aqueles líderes que Deus tem colocado diante de mim. Então nós precisamos, nesse mundo odierno, ser mais agradecidos e menos ingratos. Agora, quais lições nós podemos tirar de Mardoqueu para os dias atuais? Primeiro, não tenha medo de desafios. O nosso comentarista coloca isso. Mardoqueu atendeu ao pedido de Esther em busca ao Senhor no momento de situações que lhe deram o contrário. Após o propósito de 3 dias, Mardoqueu sabia que era um grande desafio, um risco enorme, porém era preciso que isso acontecesse, porque o propósito era salvar o seu povo. Então, diante dos riscos da vida, nós devemos confiar em Deus e que Deus nos dará o escape. Assim como Mardoqueu, nós precisamos buscar a Deus. Fazendo isso, nós vamos estar buscando a direção e a ajuda daquele que conhece todas as coisas e que pode resolver toda e qualquer situação que venha contra a nossa vida. Então, semelhantemente a Mardoqueu, não devemos ficar aí parado, com medo, ressabiado, pensando nas circunstâncias. Nós devemos ter uma única certeza: Deus está conosco. A segunda lição que nós podemos aprender aqui com a vida de Mardoqueu é que a vida cristã exige perseverança. As pessoas que não são perseverantes têm um coração como um terreno cheio de pedregais, como está descrito na palavra do semeador. São pessoas que começam animadas e, contudo, logo desistem, porque não estão enraizadas em Cristo. A importância da qual se reveste essa temática é que a perseverança expõe a diferença entre o fracasso e a vitória. Um dos grandes segredos de uma vida vitoriosa é a perseverança. Se Mardoqueu tivesse desistido logo nas primeiras ameaças de Amã, ele não teria alcançado a vitória. Então a perseverança é uma característica daquele que é nascido de novo, que eventualmente tropeça, mas volta a perseverar. As pessoas que não são perseverantes têm um coração como um terreno cheio de pedregais. Pessoas que estão aí sofrendo. A crença é a terceira lição que nós aprendemos com a vida do Mardoqueu, é a crença e valores sólidos bem definidos. Mardoqueu foi ameaçado de morte, mas isso não foi suficiente para que ele se calasse. Quando soube a trama da morte do rei, seus valores falaram mais alto e acabou por denunciar o plano. Por muitas vezes, o mundo produz muitas vozes, tentando nos desanimar, trazendo ansiedade que podem prejudicar a nossa vida de oração. Porém, quando nós possuímos valores bem definidos e sólidos, nada é capaz de nos afastar dos planos de Deus. Na atualidade, o mundo necessita de verdadeiros valores cristãos. Não é difícil perceber que a falta de valores bíblicos tem levado a muitos para um atoleiro sem fim, onde tudo é permitido. Estamos certos que devemos ensinar nossos filhos o autêntico valor de falar a verdade sempre. No entanto, para o cristão, obedecer deve estar entre as suas palavras de ordem, pois sabemos que é o correto a se fazer. Para isso, seja um exemplo prático para o seu filho também. Nós devemos ter uma única certeza: nossas famílias e as demais áreas da nossa vida serão beneficiadas se nós ensinarmos a verdade e transparência aos nossos filhos. Deus se agradará daqueles que são
honestos e fiéis. Quantas lições maravilhosas podemos tirar aí da vida de Mardoqueu. Então, nessa lição de número 3, nós observamos que a integridade deve ser a nossa marca, tem que ser a nossa bandeira, vestimos essa camisa. Vimos que nós devemos agir segundo o exemplo de Mardoqueu, que viveu em uma sociedade pecaminosa, porém manteve-se fiel e temente ao Senhor. Por quê? Porque possuía valores sólidos e bem definidos. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre guarida no nosso coração. Que você possa dar uma boa aula, que você seja um bom professor, que você valorize as pessoas que te colocam em evidência, que você valorize os seus pastores, seus líderes, honre a sua casa, honre a sua esposa, honre os seus filhos, que você valorize as coisas que você tem, porque assim sendo, o Senhor vai continuar te abençoando. Tá bom? Lembrando, clica aqui embaixo para ser membro do Clube Ouvir pela Palavra, você vai ter direito aos slides dessa aula que eu ministrei, vou mandar para você. Você também, se você fizer parte dos 10 primeiros que fazerem aqui parte do Clube Ouvir pela Palavra, eu vou dar esse curso, Manual do Professor, melhorando a performance da escola dominical, tá? Na sua aula da escola dominical. Um curso que tem abençoado muitas pessoas, para você investir no seu ministério. Então, se você quiser receber esse curso gratuitamente, aí é só você ser membro aqui do nosso canal. É uma taxa aí de R$5 por mês, você me abençoa e eu te abençoo. E se você não quiser ser membro do canal, mas quer fazer o curso, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você fazer esse curso e abençoar a sua vida, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe e eu te vejo na próxima lição, na lição de número 4, tá bom? Beijo no seu coração.